Olá, amigos. Paz do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre Isabel. Quem foi Isabel? Isabel era esposa de Zacarias, um sacerdote da ordem de Abias. E ela era da descendência de Arão, também sacerdote. Então a linhagem deles era muito importante espiritualmente. E era um casal honesto, um casal justo, um casal que não desviava da palavra do Senhor, e um casal que orava muito. E esse casal, que era muito fiel a Deus, eles tinham um problema. Ela era estéril. E além de estéril, ela já estava com a idade muito avançada. Então aquele sonho estava cada vez mais distante para aquele casal. Um dia, ele estava preparando para fazer o sacrifício do incenso no altar, quando o anjo Gabriel apareceu para ele. Ele ficou muito assustado, mas o anjo disse: Não temas, eu sou Gabriel. E eu venho te dizer que as suas orações foram ouvidas por Deus. E sua esposa terá um filho, será chamado João. E ele será muito abençoado. Ele, desde o ventre, ele receberá o Espírito Santo. E ele não tomará bebida forte, nem vinho, porque no caso ele seria separado, teria uma vida de santidade como um nazireu. E ele não se contaminaria com o mundo. Ele perguntou: Mas como vai me acontecer isso? Eu sou velho, minha esposa é velha. Aí o anjo, com toda a autoridade com que Deus lhe revestiu, disse: Você duvidou da minha palavra. Então, você ficará mudo até que essas coisas aconteçam. E ele demorou ali muito ali no templo, e as pessoas que oravam lá de fora ficaram até encabuladas com aquela demora. Passados os dias ali de ministração ali no templo, ele saiu e foi embora para sua casa. Isabel ocultou a sua gravidez. E quando tinha 5 meses de gravidez, ela foi visitada por Maria, sua prima, a mãe de Jesus. E quando ela recebeu Maria, a criança no ventre de Isabel saltou de alegria. E nesse momento, Isabel profetizou, dizendo que ela era bendita entre as mulheres e que o filho de seu ventre era bendito. E que honra era aquela dela receber a mãe do seu Salvador. Ela ficou sabendo isso pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo já estava agindo ali, naquele meio. Então, uma esperava aquele que batizaria, o batismo do arrependimento. E Maria esperava aquele que batizaria com fogo e com Espírito Santo. Por isso que João, no ventre, se alegrou enormemente diante do Salvador da humanidade. Passado um tempo, mais ou menos uns 3 meses, Maria voltou para casa e cumpriu o tempo de Isabel. E ela teve o seu filho. Conforme disse o anjo Gabriel, todos se alegrariam com a sua chegada. E sua casa estava cheia de vizinhos, de amigos, e todos se alegraram com aquela chegada. E muitos sugerindo que ele ia se chamar Zacarias como pai, que era costume, né? Repetir os nomes dos ancestrais. Mas ela profetizou novamente: não, ele se chamará João. Aí as pessoas estranharam: mas João, não tem nenhum João na sua família. Eles acenaram para Zacarias, que escreveu numa tábua que o nome dele seria João. Então o Espírito Santo estava ali desde o ventre, manifestando ali naquela casa. E foi uma alegria muito grande. E depois do nascimento, Zacarias cantou um cântico maravilhoso, onde ele dizia: E tu
Ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, da remissão de seus pecados. Então, a missão de João era maravilhosa, porque levava a mensagem de arrependimento, porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Aí nós vemos a importância da tarefa, da missão de Isabel, de criar aquela criança. Depois dessas palavras, eles não aparecem mais na Bíblia, porque o mais importante era a vinda desse menino, desse profeta. E a gente deduz que eles continuaram na presença do Senhor, ainda mais agora, depois do nascimento, do cumprimento de todas as palavras que Deus colocou no coração deles. Então, nós temos que ver Isabel, essa pessoa de fé, essa pessoa que confiou no Senhor, que não duvidou, que em todo o tempo esperou que a palavra do Senhor no seu coração se cumprisse. E nós temos que imitar essas pessoas que mostram para nós que o caminho é este, é um caminho de obediência, um caminho de não se desviar da palavra do Senhor e de buscar no Senhor a nossa esperança, a nossa confiança de que tudo dará certo, se for da vontade de Deus, no tempo certo. E nós não podemos duvidar em nosso coração, porque quando nós duvidamos, as coisas não saem da maneira que queremos. Porque quando Sara riu, quando o anjo disse que ela engravidaria, atrasou muito a chegada de seu filho, Isaque. E assim também, como Zacarias duvidou, ele não pôde dividir com a esposa todas as alegrias, todas as dúvidas, que é normal entre o casal. Ele teve que se privar dessa convivência de bênçãos, de trocas de ideias, de sonhos, porque no fundo do seu coração, por mais que fosse uma pessoa fiel, houve essa dúvida. Então, que nós tenhamos a confiança em Deus e tudo que Deus nos disser através de sua palavra, que nós possamos crer que no tempo certo, no tempo de Deus, tudo vai acontecer. Nós temos que perguntar ao Senhor, qual que é a nossa missão? Qual que é o propósito do Senhor para a nossa vida? Isabel e Zacarias foram um exemplo de oração, um exemplo de fidelidade, um exemplo que serve para nós acreditar cada vez mais no Senhor e que tudo que Ele diz não cai por terra, mas acontece. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, porque o tempo de Deus, o espaço de Deus não coincide com o nosso. Por isso que nós temos que ter fé, para nós não sucumbirmos no meio do caminho e abrir mão de tantas bênçãos que nos aguardam. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Amém.